que é você se arrepender genuinamente, né? Porque... E as pessoas que não se arrependem do pecado, elas podem ser salvas? Porque, de repente, elas estão fazendo coisas que não são aceitas na sociedade, na família, e em benefício próprio, em detrimento de outras pessoas. E elas continuam, quer dizer, elas até são hipócritas, vão para a igreja e tal, mas não falam, não revelam que estão fazendo aquilo e continuam fazendo. Quer dizer, essas pessoas, até que ponto elas são maléficas, né, para a sociedade, até que ponto elas podem ser salvas? Quando Jesus morreu na cruz, do lado dele tinha duas pessoas que a sociedade taxou como bandidos. Tinha dois ladrões, como a Bíblia diz. Nenhum dos dois se arrependeu. Sim. Muito pelo contrário. Ainda ironizou a Jesus, disse, pô, se você é o cara, se você é filho de Deus, desce daí, salva você e salva a gente também. Ou seja, o cara queria simplesmente continuar fazendo o que ele sempre fez. O outro, da direita, disse o quê? Pô, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Mas você não ouviu da boca daquele ladrão uma palavra de arrependimento. Ele não se arrependeu de nada do que ele fez. Ele simplesmente descobriu naquele momento que ele era um filho de Deus. E Jesus disse a ele, hoje você estará comigo no paraíso. Então eu quero dizer para a sua audiência que não existe pecado e não há necessidade de se arrepender de pecado, só isso. Agora, o arrependimento diante da sociedade, por exemplo, se eu sou casado, eu outra maltrato mal a minha mulher, minha esposa, bato, xingo, Isso não é pecado. Isso não é pecado. Essa é uma má conduta minha, eu tenho que arrepender de meu maltrato a ele. Delante de Deus ele me disse, como eu sei a verdade, então eu não posso dizer, me perdoa, ele me disse, te perdoe. Agora você semeou, você vai colher. Exatamente. Você vai perder a mulher, você pegou AIDS. Sim, porque você faz aquilo e depois você não se arrepende, ou então você se arrepende, mas é um ato que já existe. Ninguém pode remover aquilo. Exatamente. Entendeu? Ele está presente. Isso. Então você vai colher os frutos e posteriormente, se arrependendo, você pode consertar o que você fez, mas na hora você vai colher os frutos. Vai, né? ou na hora Agora, depois. lo importante es así, que por ejemplo, dice el Evangelio, ¿no? Que los que viven en la carne no agradan a Dios. En la iglesia evangélica piensa que vivir en la carne es, digamos, ter 12 enamoradas, fumar una maconhinha. No. Vivir en la carne es estar con Jesús de Nazaret. Estar diciendo Dios te abençoe, te guarde, estar de joelho, estar haciendo una oración de joelho, un agua benta. Eso es vivir en la carne. Porque normal es que, digamos, nós somos débiles. En Corintios dice que Dios escoge los débiles de este mundo para envergonhar a los grandes. Por ejemplo, porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Por ejemplo, cuando soy débil, ahí diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque todos tenemos debilidades. Uno es zapatón, el otro es viado, el otro... Todos tenemos. Uno es ladrón, otro es mentiroso, es adúltero. Y só que, ¿qué acontece? Por eso que la gracia que es importante. Porque quando você é iluminado, você é alumbrado, quando conhece a verdade, você fica livre. Primeiro, de teu cachorro. Você se vê livre de seu cachorro. Por quê? Porque Deus nos colocou em um fusquinha que nós temos que dirigir. Só que nós não tínhamos a ciência para dirigir um fusquinha. Fusquinha é o corpo. E que é a graça. A vida. E a religião não. A religião quer que você se porte bem, senão Deus te vai mandar para o inferno. Imagine, eu não quero ser Deus que manda para o inferno. Esse Deus é maldito, eu não quero ser Deus. Eu quero um Deus que me ama, que sabe minhas debilidades, que Ele me conhece, Ele me fez. Esta carne foi comprada por a sangre dele na cruz. Ele, quando morreu, matou nosso pai, que era a representação. Jesus de Nazaré é a representação de Adão na cruz. E o diabo foi morto. Esse Jesus de Nazaré é o diabo morto, ou seja, nosso pai Adão. Morreu. Matou nosso pai e nós ficamos órfãos. Aí que fez Cristo? Ele não nos deixou órfãos. Ele nos adotou como filhos e Ele comprou minha carne. E Ele não comprou gato por liebre. Ele não foi enganado. Ele sabe que eu sou bandido. Ele sabe que eu sou ladrão. Ele não foi enganado. Então Ele não me pode julgar nem castigar. Porque Ele que me botou. Eu não falei, pai, me bota em uma carne que não presta. Ele que me botou. Exatamente. Entendeu? Sim, então vamos dar um breve intervalo e voltaremos com mais coisas interessantes para você sobre religião e igreja. Eles vão falar na crença, dentro da igreja deles, o que eles acreditam, o que eles defendem, a posição dos pastores. Isso é muito importante, tá ok? Então até daqui a pouco. Se uma pessoa comete um pecado, né? As gerações a seguir, que é uma coisa que eles falam muito na minha igreja, eu quero saber exatamente a diferença entre a minha igreja e a igreja de vocês, né?
pessoas das gerações a seguir, elas vão sofrer as consequências ou então as benesses. Se a pessoa já é convertida e vive em Cristo, as gerações a seguir vão colher os frutos também, né? O que vocês acham disso? Se isso é verdade, se isso não é verdade? A salvação é uma coisa individual. Não é uma coisa que vem por geração e por pessoas e por grupos. A salvação é uma coisa que vem por predestinação. Foi Deus que nos escolheu, que nos predestinou, que nos chamou e que nos santificou. E também que vai glorificar os nossos corpos. Para Ele, nós já estamos até glorificados. É um corpo novo que nós vamos ter. Então, não existe pecado hereditário, nem pecado hereditário. E nem salvação hereditária também, de pai para filho, de geração por geração. Salvação é uma coisa que vem por eleição, por Claro, agora a diferença, não, por exemplo, entre a religião e crescendo em graça, por exemplo, na religião, como eles ainda estão, eles misturam, ou seja, o velho pacto e o novo pacto, e a história. Porque na realidade a Bíblia é a biblioteca, não? E essa biblioteca tem tudo. Deus permitiu que esteja até um homem que fale de sexo. Por exemplo, Salomão, ele fala em Cantares, diz, tuas pernas grossas, tus peitos gostosos. Fala mesmo. Deus permitiu, por quê? Para mostrar o amor de um homem carnal a uma mulher. Mas isso não é evangelho. Agora, dentro da Bíblia tem os profetas, ou seja, o Antigo Testamento, que são a Escritura, tem a história, que são os que chamam, mais chamado evangelho, de João, Mateus, Lucas, não? E Marcos, e Atos. Esses são livros de história. Agora, o evangelho, ou seja, o testamento, porque diz, para ser testamento tem que morir o testador. Ou seja, por exemplo, se eu vou ler o testamento de meu pai, eu tenho que primeiramente morrer meu pai e eu poder ler o testamento. O que aconteceu? Cristo morreu. Quando ressuscitou, Mateus, Lucas, Marcos e João não é testamento, não é evangelho. Por quê? Porque eles estão contando a vida de Jesus, que de Maria nasceu, que de Isabel nasceu São João Batista, que foi à cruz, que morreu. Isso é história. Por isso que o médico Lucas, por exemplo, em Lucas capítulo 1, ele disse que como todos tentaram fazer uma narrativa ordenada dos fatos, ele também quis fazer uma história. E ele fez um livro de história que chamaram o Evangelho segundo São Lucas. E isso não é evangelho. Agora, o evangelho na realidade começa em Romanos e vai até Hebreus. É o evangelho de Deus, ou seja, a graça de Deus que lhe foi dado a Paulo no paraíso. Agora, a diferença qual é? Por exemplo, na lei havia castigo à terceira, quarta geração. Por exemplo, em Éxodo capítulo 20, diz que Deus não permite que tenham imagens e que adorem e que se ajoelhem, e que Deus visitará a iniquidade de los que lo adoram, a las imágenes, adoram imágenes, até a terceira, quarta geração. Havia uma maldição na lei que ia à terceira, quarta geração. É uma lei. Só que na graça de Deus, em el Evangelho, a eleição é individual. Por exemplo, por isso diz, um estará no lugar, um será arrebatado e outro não. Por quê? Porque se você é predestinado, você vai entender. Porque a graça não é para todos. Ele disse, amei Jacó e aborreci Esaú, dois filhos no mesmo ventre da mesma mãe. Nasce o bem e o mal, porque tem duas sementes. Os filhos, por exemplo, a graça vai ser, já está predestinado. Se, por exemplo, se você entender a graça, vai ser iluminado. O que nos está ouvindo, talvez alguma pessoa está ouvindo e está sendo iluminada neste momento. E a iluminação é como acender essa luz. Você aperta o botãozinho, se acende e você vê tudo. Porque a sabedoria já estava aqui, só falta dar um ligue, um play. Dá um play e você começa a entender tudo.